de mercado e falar principalmente a respeito do que vem ocorrendo com a soja. Soja que segue recebendo pressões em relação aos seus negócios. Isso está muito relacionado a uma estimativa melhor de oferta da América do Sul, principalmente, e falando assim, de uma maneira muito potencial, a Argentina, que está com uma estimativa muito interessante, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, 50 milhões de toneladas e até com melhora na seu cenário de lavouras na última quinta-feira, quando trouxe o seu relatório. Enfim, além disso, tem chuvas que chegaram em parte do Brasil e é por isso que nós vamos conversar agora com Cristiano Palavro, da Pátria Agronegócios, que participa ao vivo conosco nesta edição de Agricultura BR. Cristiano, obrigado pela sua participação, um ótimo 2024 para você. E nós estamos vendo um mercado que vai sendo pressionado por conta desses fatores em relação a essa possibilidade de maior oferta. O quanto disso pode ser confirmado, Cristiano? Seja bem-vindo. Realmente começamos a semana numa tônica muito parecida do que temos visto aí nessa reta final de 2023 e início de 2024. O mercado em Chicago segue caindo, principalmente por complexo soja. Hoje eu diria que o movimento ele é, claro, reflexo ainda dessas previsões mais animadoras aqui para o Brasil em termos de clima, mas, na nossa visão, o mercado ainda ignora o que tivemos no passado e as perdas que já foram consolidadas nesses meses problemáticos que tivemos, principalmente entre outubro e dezembro. Hoje pesa bastante sobre o mercado também as cotações dos óleos vegetais, que, por sua vez, caem forte, puxados também pela queda de mais de 4% nos preços do petróleo. O petróleo cai hoje devido à queda nos preços da Arábia Saudita para exportações para a Ásia. Eles definiram um novo patamar de preços ali para o petróleo nas vendas para o mercado asiático no menor nível dos últimos 27 meses, o que escancara aí uma situação de uma demanda um pouco mais fraca nesse momento, o chamado ouro negro, para o petróleo, que acaba afetando os óleos vegetais como o óleo de soja e, por sua vez, afeta toda a cesta de commodities em Chicago e, é claro, o complexo soja não passa ileso. É uma situação que preocupa bastante. A gente sabe que muitos produtores no Brasil estão com perdas muito graves e se preocupam também em ter uma produção menor somada a preços mais fracos. De fato, a gente vê que o mercado ainda ignora, de certa forma, os problemas que já tivemos aqui no Brasil. É claro que as previsões e o clima, de uma forma geral, melhorou daquele grande problema que tivemos, principalmente entre outubro e novembro, mas sabemos também que os números atuais dos relatórios oficiais são extremamente altos, devem ser cortados já essa semana, com a divulgação de Conab, o SDA. Essas quedas nos relatórios ainda não devem ser grandes, devem ainda passar por novas revisões nos meses subsequentes, mas de fato é uma situação que preocupa, pois o produtor, principalmente esse produtor que está vendo sua safra ruim no campo, olha para os preços em queda e também vê que sua margem vai indo para o espaço nessa situação do mercado atual. Cristiano, algumas questões que têm chegado aqui no canal do Boi em relação aos produtores, eles estarem um pouco mais, vou colocar essa expressão, um pouco mais assustados em relação às suas negociações aqui no Brasil. Aparentemente, o melhor momento de comercializar safra, ele passou dessa safra 23-24. Primeiro eu quero saber se isso, no seu entendimento, é um fato, os melhores momentos de comercialização passaram e como que você acredita que esse produtor pode estruturar as suas vendas a partir de agora? Olha, na nossa visão, não passamos ainda pelo melhor momento do mercado, ainda tem muita coisa a acontecer pela frente, o mercado ainda não conseguiu quantificar o tamanho do problema aqui no Brasil e, de fato, não está fácil, porque a gente está vendo uma grande irregularidade das lavouras brasileiras. A retomada das chuvas, ela melhora bastante visualmente essas lavouras, mas os impactos vão ser sentidos durante o processo de colheita, onde efetivamente a gente vai pesar essa safra e entender qual realmente foi o tamanho do impacto que a gente teve. É claro que a boa safra da Argentina, ela compensa em partes as quebras aqui no Brasil, mas a gente tem que lembrar que da mesma forma que nós tivemos uma safra muito ruim na Argentina no ano passado, e essa safra ruim não se refletiu em preços maiores, a gente não pode matar os preços aqui no Brasil nesse momento devido a uma recuperação dessa safra lá em solo argentino. Na nossa visão, o melhor momento ainda não passou.
É claro que entre os nossos clientes nós já viemos posicionando vendas ao longo de 2023 para proteger principalmente os custos de produção, mas tem muita coisa ainda pela frente. A gente está vendo que essas colheitas antecipadas que estão acontecendo, principalmente no Mato Grosso, em Goiás, são colheitas muito ruins, perdas aí de 70%, 80%. É claro que essas lavouras que tiveram 2, 3 semanas de antecipação na sua colheita, elas estão fadadas às baixas produtividades, mas a gente vê que mesmo essas áreas mais tardias, que tiveram ali uma melhor condição climática, a irregularidade também é a marca dessas lavouras e os impactos produtivos vão ser sentidos e o mercado tem sim condições de se estabilizar e voltar a melhorar daqui para frente. Um ponto para o produtor esse ano é pensar realmente enquanto ele vai conseguir carregar de soja um pouco mais para frente, talvez o mercado demore um pouco mais para trazer alguma reação mais significativa e também pensar em como utilizar ferramentas financeiras, proteções financeiras, para que ele possa alavancar essas altas que podem vir daqui para frente para compensar um pouco dessas perdas que certamente todos os produtores aqui do Brasil terão, uns em grau muito elevado, outros em menor grau, mas produzir como produzimos o ano passado é realmente uma situação muito rara para a grande maioria dos produtores brasileiros nesse ano. Olha só, Cristiano, o mercado, né, principalmente os operadores na Bolsa de Chicago, a gente tem visto essa pressão ocorrer na Bolsa norte-americana, ele tem tomado como base uma estimativa de produção melhor da América do Sul, e aí, de novo, a Argentina, né, um grande argumento, e algumas chuvas aqui no Brasil. Nós tivemos o escritório do Departamento de Agricultura norte-americano em Brasília, né, vamos chamar de adido agrícola, como a gente coloca o nome aqui no Brasil para os nossos escritórios, mas trouxe ali uma estimativa que aí ela tende a ficar muito parecida com aquela que o departamento vai trazer no seu relatório de oferta e demanda, de 158 milhões e 500 mil toneladas. É uma redução frente ao que eles estavam dizendo, mas ainda é um número bastante alto. O quanto que esses dados, esses números, principalmente do Departamento de Agricultura americano e a Conab, que também no seu último levantamento fez cortes menores, e a gente também tem expectativas sobre eles, quanto que esses relatórios neste momento influenciam o mercado? Influenciam diretamente o mercado, sim, Fabiano. A gente sabe que as consultorias privadas já cortaram, assim como a Pátria, já cortaram os números da safra brasileira em níveis maiores do que esses levantamentos oficiais. Mas principalmente o USDA, ele é o grande benchmark, né, mundial dos operadores em Chicago. Eles realmente olham muito para o USDA para tomar suas decisões de compra e venda e posicionamento na Bolsa norte-americana. Esse corte no relatório agora de janeiro, que será divulgado na sexta-feira, ele realmente deve ser um corte ainda sucinto. Mesmo que o USDA enxergue uma quebra de 10, 12 milhões de toneladas na safra do Brasil em relação ao número atual, muito raramente a gente vai ver esse corte sendo feito em um relatório apenas. Eles vão ali levar mais tempo para fazer esses cortes. A gente deve ter corte agora em janeiro, novos cortes em fevereiro, março, e as atualizações continuam até depois do segundo semestre, né, longe aí da colheita brasileira. Então, de fato, isso traz ali um certo esfriamento ainda para o mercado. O relatório dessa semana ele tem potencial, sim, para mudar um pouco o mercado, trazer uma maior estabilização, mas realmente ainda não é um relatório onde se esperam grandes cortes e que possam trazer uma recuperação plena dos preços ao produtor aqui no Brasil. Realmente a gente tem que sempre ver com muita cautela esses números do USDA, porque a gente sabe da característica conservadora do órgão, né? Então, realmente, o corte deve ser sucinto, tem um potencial de estabilização para o mercado em Chicago, mas realmente já impulsionar altas maiores, nós acreditamos que somente a colheita, as máquinas em campo, é que mostrarão esse potencial de perda, e aí sim o mercado vai ter chances de se recuperar com mais consistência. Cristiano, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, pensando um pouco nesse produtor, começando a colheita agora, como que ele deve se comportar a partir deste momento, até por conta dos impactos destes números e aquilo que ele tem que fazer no campo também, né? Que ele está muito focado nesses trabalhos de campo agora, trabalho de colheita, mas como que ele deve se posicionar frente a um mercado que neste momento tem muitas variáveis e muita expectativa em relação à confirmação de informações que vêm do próprio campo.
Olha, Fabiana, é um momento realmente de tensão, né? Quem está colhendo agora provavelmente já teve ali uma antecipação do seu ciclo, já está colhendo produtividades baixas, né? Isso gera uma preocupação ainda maior e os preços realmente desaceleraram bem. A gente teve quedas médias aí no Brasil de cerca de R$ 7 a R$ 8 na reta final do ano de 2023 e nesse início de 2024. A paciência ainda é uma alternativa ao produtor nesse momento. É claro que nem todos conseguem ter essa paciência, porque vão ter que tomar uma decisão já de gastar com armazenagem, né, nesse primeiro momento. Realmente a preocupação maior é com os custos mais diretos, os custos de produção, as despesas mais curtas que esses produtores têm. O mercado de milho, para quem ainda guarda o produto da safrinha passada, ele está mais favorável e gera ali uma propensão de renda para cobrir esses compromissos mais curtos, enquanto realmente para o mercado de soja, para quem consegue ainda ter segurar um pouco mais essas negociações, ainda vale a paciência, porque na nossa visão o mercado ainda tem muito a andar e as perdas aqui no Brasil estão sendo subestimadas pelo mercado em geral.